Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana, tenham aí refletido bastante sobre o que nós estamos aprendendo na Palavra do Senhor, sobre estes livros maravilhosos da Bíblia, né? Essa viagem que nós temos feito para dentro dos livros da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre o quarto livro do Antigo Testamento, que é o livro de Números. É um livro até que ele é bem estudado, né? Diferente de Levítico, que quase não é falado, o Números ele é bem estudado porque ele contém diversas histórias que nós já ouvimos falar algum dia. Esse livro de Números é um livro de uma viagem. O título dele vem devido à lista de pessoas por cada tribo. Vocês lembram, né? Que o povo de Deus ele foi dividido em 12 tribos. E aí, para saber a quantidade de pessoas que tinham, para fazer um controle e tal, existia um recenseamento, onde eles contavam a quantidade de homens que tinham ali no povo de Israel. O livro, na realidade, narra a história de uma jornada, né? Uma jornada que leva os israelitas do Sinai até as fronteiras lá de Canaã. Então, ó, Números tem esse nome porque ele tem recenseamento, né? Tem a contagem do povo de Deus ali nele e ele narra essa trajetória, essa viagem do povo de Deus. O livro de Números ele dá continuidade da história então do Êxodo, que é a saída, a libertação do povo lá do Egito. Esse livro ele contém leis e todos aqueles nomes, né? Que nós sempre falamos que são os nomes difíceis que tem na Bíblia, mas também ele tem muita aventura, tem espionagem, tem calúnias, né, que são fofocas, tem pragas, batalhas, é um livro cheio de emoções, muita aventura. Mas o mais engraçado de tudo isso, que nesse livro nós encontramos uma história assim épica, que ninguém imagina se não ler mesmo, né? Que é uma jumenta que fala. Já pararam pra pensar nisso? Que loucura! Então, estrelando este livro, nós temos Moisés, Arão, Miriam, Josué, Caleb, Eleazar, Corá e Balaão. Então vamos lá, o que acontece nesse livro de Números? Vamos conhecer um pouco das histórias, né? Um resumo do que acontece nesse livro. A narrativa de Números ela tem início com o povo judeu se preparando para uma jornada, como eu falei. Moisés, então, começa fazendo a contagem, o recenseamento dos israelitas que seguiam com ele em viagem para manter ali um controle, para ver quantos homens haviam disponíveis, sabe para quê? Para guerra. Para lutar. Então, a seguir, há mais coisas sobre a lei, incluindo as instruções especiais para os nazireus. Fazia um ano, olha só, um ano que os israelitas tinham deixado o Egito e agora eles celebram a Páscoa pela segunda vez. Daí a gente vai olhando o livro e na segunda parte é descrito o momento em que os israelitas saem do Sinai e são guiados, né, pela Arca da Aliança. Mas aí a gente vê que não demora muito para eles começarem a fazer o quê? O que o povo mais faz? Reclama. Até mesmo a própria família de Moisés, Arão e Miriam, começam a ter inveja do irmão e começam a falar mal dele. E por isso eles são castigados. Quando os israelitas, então, chegam perto da fronteira de Canaã, os espiões, eles vão lá olhar a terra. Moisés, então, seleciona ali 12 homens para espiar, fazer aquele trabalho de detetive, para ver como que era a terra. Eles vão, e quando eles voltam, apenas 10 deles declaram que achavam a vitória, assim, impossível. Começam a falar que lá era um povo muito forte, eles amedrontam o povo e só sabem jogar mesmo. E 2 deles, só 2, então eram 12, 10 falam mal
né? Da terra, e apenas 2 deles que chegam falando bem, mostrando como que a terra é realmente frutífera e falando que Deus cuidaria deles assim como Deus tem cuidado. Mas você acha que o povo acreditou em quem? O povo ficou com medo, então eles se recusaram a obedecer não a Moisés, porque por mais que Moisés fosse líder do povo, quem que dava as ordens a Moisés? Era Deus. Então o povo se recusou a obedecer a Deus. E aí, em consequência disso, Deus, ele dá uma sentença, ele dá um castigo ali para aquele povo. E aí eles passam 40 anos no deserto. Olha só. Eles saíram do Egito, para vocês entenderem melhor. Eles saíram do Egito e foram sendo guiados por Deus pela Arca da Aliança, certo? Depois de 1 ano que eles tinham saído do Egito, eles chegam ali, na entrada de Canaã. E aí os espias vão para verificar como era a terra. Só que como o povo não acreditou em Deus, Deus, ele é justo. E Deus, ele não podia deixar o povo impune diante daquela desobediência, diante daquele pecado. Então Deus faz com que durante 40 anos eles não entrem na terra e fiquem ali no deserto. A última parte do livro de Números descreve as experiências posteriores dos israelitas. E ali a gente vê muita rebelião, muita desobediência, tanta que até mesmo Moisés desobedece às instruções de Deus. Olha só, Deus fala para ele que é para ele falar a rocha que daria água, e na verdade Moisés fica tão irado, olha só o pecado, né? Que ele vai lá e bate. Então ele também desobedeceu. E no final, os israelitas marcham novamente em direção a Canaã. Depois de tudo isso, toda essa revolta, toda essa rebelião, 40 anos ali, eles começam a voltar para Canaã. Após eles testemunharem grandes vitórias em guerras, porque acontece muita guerra, né? Tem ali na região um rei, o rei Moabita, o Balaque, e ele tenta usar de esperteza. Ele vai lá, chama um dos profetas dele, o Balaão, e fala para eles, fala assim, ó, esse povo tá muito forte. Vai lá e amaldiçoa esse povo. E aí, o Balaão, ele não faz muito bem isso não, ele fica com medo, porque ele sabia que o povo era muito forte, né? Então, no caminho, com uma interferência angelical, digamos assim, com Deus agindo ali, todos os planos são frustrados. Olha só o que acontece. Uma mula fala com Balaão. Depois leem lá Números para você ver que legal foi a história. Contudo, os israelitas, eles não ligam muito para tudo isso que estava acontecendo, sabe? Toda essa guerra e a diferença que tinha entre eles e o povo lá, os moabitas, né? Então eles se envolvem com os moabitas, se casam com os moabitas e acabam cedendo às tentações, adoram ao Deus deles, que era o Baal, fazem tudo contra Deus. Olha só como que o povo era. Como consequência disso, eles são afligidos por uma praga. E 24 mil, em torno de 24 mil pessoas ali morrem. Essa praga eram serpentes que apareciam ali e mordiam o povo, picavam o povo, então o povo morria. Depois disso, há um segundo recenseamento, né? Aí o povo já curado, já arrependido. E quem passa a liderar o povo é Josué, no lugar de Moisés, né? Cuja aquela desobediência dele fez com que ele mesmo, Moisés, não entrasse na terra prometida, apenas a visse de longe. Então, o livro termina com Israel na fronteira ali de Canaã, preparando-se para completar a tarefa que deveria ter sido realizada há 40 anos atrás, mas por causa da desobediência isso não aconteceu, né? E por que esse livro é tão importante, o livro de Números é tão importante? Porque ele nos mostra como o coração do homem é pecador, como o homem é rebelde. Em Números nós vemos como o povo se rebela contra Deus. Deus mostra sua justiça punindo o povo em diversos momentos. Mas ele também mostra a misericórdia provendo sustento, dando água,
comida durante todo o percurso deles ali no deserto, durante os 40 anos. Mais uma vez, nós vemos o contraste da rebeldia, né, do povo e da fidelidade de Deus, que prometeu que estaria com o povo, cuidando e sempre esteve. E é isso que faz com que todas essas histórias relatadas em Números sejam tão importantes. Elas não foram faladas apenas em Números, vocês sabiam disso? Mas elas são lembradas pelos profetas e apóstolos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Isso deve trazer um alerta para a gente. Por mais que Deus continue fiel às suas promessas, Ele permite que o povo rebelde enfrente as consequências de suas atitudes, enfrente a consequência do pecado. Quando lemos que o povo era picado por serpentes, que nem eu falei, e morria, vemos a justiça de Deus ali sobre o povo, como consequência do pecado. Mas depois nós vemos a misericórdia e graça dele, ouvindo o clamor de Moisés e curando aqueles que olhassem para a serpente de bronze. E olha só que interessante. Em João 3, 14, 15 fala assim. João 3, 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Olha só. Assim como Deus manifestou sua misericórdia e graça ao povo lá no deserto, curando da picada da serpente, Deus enviou Jesus Cristo para que fosse morto numa cruz e através da morte dele, todo aquele que crer que ele é o Salvador possa ser curado de um grande mal, que é o pecado, o grande mal que o pecado traz. Isso é a morte. Muito legal nós meditarmos nisso, né? E pararmos para pensar como que Deus continua sendo fiel diante desse povo tão mau. Então, estão vendo como em cada livro da Bíblia nós podemos ver histórias emocionantes e todas nos mostrando como o nosso Deus nos ama e como nós precisamos dele. É muita aventura, muita emoção, muita ação. E nos mostrando sempre o amor do nosso Deus e o poder dele. Que ao ler, meditar no livro de Números, você possa ver como Deus permanece sendo fiel, amando o seu povo, mesmo ele não merecendo. E assim você possa orar, agradecer a Deus por tamanho amor, por tamanha bênção que ele derrama dia após dia, porque ele tem cuidado de nós. Ele enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz por nós, para nos salvar. E assim nos livrar de todo mal, de todo pecado. Essa é uma das lições que o livro de Números traz pra gente. Que você possa ter isso bem certo no seu coração, na sua vida. E eu espero que vocês estejam curtindo bastante, aprender um pouquinho, sim, um resuminho de cada livro da Bíblia e assim tenha mais vontade de aprender sobre a palavra de Deus e ler os livros. Beleza? Que Deus os abençoe e façam atividade, tá bom? Tchau, tchau, até mais.